Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um ACIA News na TV. Hoje vamos abordar o assunto PEC 241, a proposta de emenda constitucional que tem o objetivo, a partir do governo Temer, de limitar os gastos do governo nas três esferas, executivo, legislativo e também judiciário, pelos próximos 20 anos. O que o governo pode e o que o governo não pode gastar nesse período. A polêmica está instituída por conta de medos de que limitações nesse teto de gastos acabem aí diminuindo investimentos na educação, na segurança pública e também na assistência social. Para falar desse assunto, vamos trazer aqui três convidados especiais. Especialista em economia, professor da Unespar FECEA de Apucarana, professor Rogério Ribeiro, que vai explicar sobre a ótica da academia e sobre como que os economistas da nossa região e também do estado pensam a respeito da PEC 241. Também vamos abordar com um empresário que é gestor de cooperativa de crédito, empresário Osnei Simões, que esteve recentemente nos Estados Unidos também para falar sobre isso. O que o FMI pensa sobre essa medida amarga imposta ao Brasil da PEC 241. Finalizando, falaremos com o presidente da CIA, empresário Júnior Sereia. O que o empresariado apucaranense pensa em torno da PEC 241 e a expectativa disso também com o limite de gastos do governo, como é que o empresariado pode tentar melhorar um pouquinho o senso de economia para o ano que vem. Só um instante, já voltamos com essas informações para vocês. Bem-vindos à TV Mais Canal 15 e também aos nossos canais pela internet, tanto o canal da TV Mais também quanto o canal do ACIA News na TV, também pelo canal do YouTube. Vamos falar sobre a PEC 241. Nosso primeiro convidado é o professor economista Rogério Ribeiro, professor da Unespar FECEA Apucarana, que vai falar sobre isso. Enfim, o que os professores de economia, o que os economistas pensam a respeito da PEC 241. Com relação à academia, isso é muito diverso, porque existe diversas linhas ideológicas, diversas doutrinas, né? Então, e também tem muito juízo de valor pessoal dos profissionais economistas e dos professores economistas, né? Mas a minha posição, né, dentro de uma análise técnica, é que é necessário que nós tenhamos um novo regime fiscal, um regime que consiga reduzir o déficit fiscal, o déficit público, né? Principalmente o déficit primário, o resultado primário, que é a diferença entre receita e despesa do governo, né? Porque a gente está vindo aí numa sucessão, numa sequência de 3 anos com déficits muito fortes, né? A previsão de déficit deste ano é na ordem de 160 bilhões de reais de déficit, e a previsão para os próximos anos também é de déficit. Então nós vamos ter déficit em 2017, déficit em 2018, déficit em 2019, e justamente esses déficits, eles estão fazendo com que o nosso país perdeu, né, o grau de investimento, e isso faz com que cada vez mais a sua classificação de risco piore, e isso faz com que o governo se veja pressionado a aumentar a taxa de juros da economia, e isso, ou manter a taxa de juros elevada na economia, o que faz com que a retomada do crescimento econômico demore cada vez mais. E isso vai agravando o nível de desemprego, né? Questões sociais, os problemas sociais se agravam, né? Então é necessário que o governo tome uma medida para reduzir o déficit fiscal, né, e na verdade reduzir o déficit primário e, numa perspectiva de curto prazo, transformar esse déficit em superávit. Professor, que tipo de desajuste causaria se continuasse como está, sem a aplicação da PEC 241? Bom, iria se manter o déficit. O governo é igual uma empresa, igual uma unidade familiar. Ele não pode persistir em ficar gastando mais do que ele arrecada, né? Então é necessário você fazer o equilíbrio dessas contas. Então é necessário que o governo limite os seus gastos dentro da tua receita.
né? Então, qualquer coisa diversa disso vai protelar cada vez mais a retomada do crescimento e a economia vai ficar andando para trás, né? E vai agravando o cenário de desemprego. Então a preocupação é justamente em conter o aumento do déficit, estancar esse déficit e passar a ter um superávit primário, porque a partir desse superávit primário o governo paga os juros da sua dívida e passa a ter um déficit nominal. Então esse déficit, a gente aumenta o endividamento. Só para você ter uma ideia, no ano passado, 2015, o governo federal teve que aumentar a sua dívida pública em R$500 bilhão, porque ele teve déficit primário e ainda teve que pagar juros da dívida, e o déficit somado com os juros deu um rombo de 511 bilhões nas contas públicas, né? E cada vez mais que o governo vai aumentando o seu endividamento, vai piorando a situação econômica do país. Então, já passou do momento, né, de romper com esse modelo de déficits sucessivos, que se iniciou praticamente em 2014, né? Então nós temos ali 2014, 2015, 2016 já com déficits muito fortes, né? E nenhuma economia resiste a déficits sucessivos. Então é necessário estancar a geração de déficit primário. Como é e quando é que, nesse movimento, em se aprovando a PEC 241 e com esse estancamento desses gastos públicos, que é o que se espera, quando é que estados e municípios podem ter aí um fôlego? Haja visto que a economia começa já a dar um suspiro, com a bolsa um pouco mais alta, já também trazendo altas, investidores que estão retornando para o Brasil. Bom, a proposta do novo regime fiscal, ele se aplica à União, né? Então esses tetos, ele fica, vai conter o déficit primário do governo central. E se aplicado, se aprovado a PEC 241, que agora é PEC 55 no Senado, a expectativa, a projeção, né, nossa é que em 2020 ele já atinge o equilíbrio primário. Tá? E a partir daí ele começa a gerar superávites e a economia começa a se acomodar, né? Falando em política fiscal, em gastos do governo, né? Obviamente a expectativa do mercado é que a retomada do crescimento ele já ocorra em 2018. Eu acho difícil. A economia não vai crescer de forma forte, vigorosa em 2018. Isso deve estar protelado na minha avaliação já para 2019 também, né? Talvez 2020, dependendo de como que o governo vai gerenciar as suas contas, como que ele vai conduzir a política de juros, qual vai ser a atitude do governo federal brasileiro em frente a um possível aumento de juros nos Estados Unidos. Então, as eleições de 2018, eu acredito que vai ser um fator importante, né, que vai pôr à prova a aprovação desse governo, né? O que o governo fez, se vai surtir efeito ou não, ele vai ser avaliado em 2018. Não só o governo, como toda a base de apoio do governo Temer. E sendo educador e sendo catedrático da Universidade Estadual do Paraná, como que o setor educação vê o retorno e a preocupação com essa falta de investimentos, segundo os que estão protestando e fazendo uma polêmica enorme nesses 20 anos com a supressão de investimentos na educação? Vocês veem isso, visualizam isso, vislumbram que deve ser diferente? Olha, na minha avaliação particular, não há uma supressão de recursos da educação. Tanto que vai ser mantido para 2017 o investimento de 25%, né, no caso do governo federal, e a partir do valor que vai ser aplicado no orçamento de 2017 vai ser aplicada a correção para manter os valores reais, né? Então vai ser garantido um nível de gasto, um nível de investimento no governo federal. Nos governos estaduais e municipais, a regra vai continuar se mantendo. No caso do Paraná, é 30% da receita corrente líquida do governo do Paraná é que é investido em educação. Então não vai haver uma supressão de investimentos na educação dos estados e municípios. Vai haver sim
uma paralisação em termos reais do gasto do governo federal com educação, né, e com saúde. Muito embora se discute muito, e eu acredito que está faltando as pessoas se debruçarem em cima do texto da PEC, porque no texto da PEC ele está dizendo que o valor mínimo a ser aplicado em educação e em saúde, ele não está falando que é o máximo. Então, pode-se aplicar mais recursos. O problema é que vai ter que cortar de outra parte. A intenção do governo é estancar o déficit. Então você não pode estar fazendo despesas e aumentando o rombo, né? Se a gente olhar lá o texto da PEC, e está disponível no site do Senado, também da Câmara dos Deputados, ele estabelece que o gasto com saúde e o gasto com educação são valores mínimos. Tá? Então vai pegar o valor que vai ser aplicado em 2017, né, e vai ser corrigido ano a ano pelo IPCA. Mas esses valores corrigidos vão ser os valores mínimos. Se o governo quiser gastar mais, ele pode? Ele pode. A PEC, o novo regime fiscal, não veda investir mais, aplicar mais em saúde e em educação. Agora, para as outras áreas, sim, é teto. Né? Se você for falar em segurança, se for falar em infraestrutura, se for falar em assistência ao idoso, assistência à criança, em todas as diversas áreas que tem no governo federal, é teto. Mas para a educação e para a saúde está posto que é o mínimo a ser aplicado. Vocês economistas veem uma luz nesse túnel aí, não esperando os 20 anos dessa forma? Olha, o texto da PEC diz que ele pode ser reavaliado daqui a 10 anos. Né? Eu até acho que deveria ser reavaliado antes, porque se a gente tem um horizonte com a aplicação da PEC, né, da mudança do novo regime para o novo regime fiscal, que em 2020 você já tem um equilíbrio no primário, no resultado primário, você já poderia fazer uma reavaliação em 2021. Né? Então não precisaria se estender por 10 anos aí para fazer isso em 2027, por exemplo. Né? Então eu acredito que poderia ser revisado com 5, 6 anos ou a cada 5 anos. Né? 10 anos eu acho um horizonte muito longo e aí isso pode gerar um volume muito grande de superávit primário. Né? E aí fere o princípio do orçamento equilibrado, onde você pega todas as suas receitas e você utiliza todas as suas receitas no exercício. Aí você vai ter gerações sucessivas de superávites, totalmente o oposto do que está acontecendo agora, que são gerações sucessivas de déficit, né? Então a gente tem que ter aí um pouco de bom senso e de repente reduzir, né, antecipar o prazo para a revisão desse novo regime fiscal. Brevíssimo intervalo, já trazemos nosso próximo convidado, nosso próximo entrevistado, o empresário Osnei Simões, para falar sobre a viagem que fez para os Estados Unidos, o que o FMI pensa sobre a PEC 241. Só um instante. Bem-vindos de volta ao ASEAN News na TV. Hoje falando sobre a PEC 241, tão polêmica, né? Ouvimos primeiro o professor economista Rogério Ribeiro, agora vamos falar com também economista e especialista nesse assunto e gestor de cooperativa de crédito, o empresário Osnei Simões, que esteve nesse mês de outubro nos Estados Unidos e conversou com técnicos especialistas do FMI. O que o Fundo Monetário Internacional e o que o mundo pensa sobre essa medida amarga, esse remédio amargo que está sendo proposto para ser aplicado no Brasil sobre a PEC 241? Bom, quando os governos têm dívidas muito altas e dívidas fora do controle, eles precisam tomar medidas para resolver essa situação. E no caso daquilo que eu consegui observar até agora, as soluções possíveis seriam 3. O governo gastar menos, ou seja, aprovar essa PEC 241 para ele poder tentar fazer uma gestão aí por um período mais apertada dos recursos dele, então é gastar menos. A outra é arrecadar mais, que significa ele aumentar os impostos, então a sociedade teria que pagar mais impostos. E uma terceira que é não fazer nada.
Na primeira, de contingenciar a despesa, ele vai estar fazendo economia, vai ter que buscar uma maneira de melhorar a gestão. A sociedade vai reagir, como já está reagindo, porque a sociedade tem muitas demandas e ele vai ter que ir negociando essas prioridades com a sociedade. Então, eu acho positiva essa alternativa, porque forçará o governo a rever os seus pontos de vista, a rever aonde está gastando o dinheiro. Não é só a corrupção que tem levado o dinheiro do país para o ralo. A má gestão, a gestão mal elaborada, a falta de priorizar as coisas com o devido critério, tem feito o Brasil fazer muitas escolhas erradas ao longo da sua história. A outra opção, que eu falei, que é de aumentar imposto, vai fazer com que nós canalizemos dinheiro nosso, dos cidadãos, na mão do governo. E todo mundo sabe que em todos os países do mundo, os governos não são o lugar mais eficiente de fazer a gestão do dinheiro das pessoas. É óbvio que numa escala de ineficiência, o Brasil é um expoente negativo nessa escala. Por quê? Porque nossos gestores são mais desorganizados, nosso país tem mais a aprender em termos de organização de gestão pública do que outros países que estão equilibrados há 50 ou 100 anos fazendo isso mais bem feito. Então nós, você cidadão, entregarmos mais dinheiro para o governo não é muito bom. É melhor que esse dinheiro fique na nossa mão e nós façamos a gestão desse dinheiro, até para tentar suprir alguma deficiência daquilo que o governo deveria nos dar e não vai dar. Como, por exemplo, a saúde, se você não conseguir um bom atendimento, mas tiver um pouquinho mais de dinheiro na sua mão, talvez em alguma situação você até aceite pagar por alguma coisa que seria obrigação do Estado oferecer para você, né? Mas o dinheiro precisa estar na sua mão. A terceira, eu acho que seria a pior de todas, é não fazer nada. Porque se o governo não fizer nada, ele vai continuar sem crédito no mercado. E principalmente no mercado internacional, onde hoje existe muito país com recurso, com dinheiro para investir e estão procurando bons lugares para investir. E um dos poucos lugares do mundo onde há muita oportunidade de se investir, desde que haja um equilíbrio na questão pública, é o Brasil. Porque o Brasil reúne condições de crescer, se ele se organizar, né? Todo mundo sabe disso, né? Que ele tem condições de crescer, e tem um mercado muito grande de consumidor, porque nós somos um dos maiores países do mundo com mais de 200 milhões de habitantes. Se o governo não fizer nada, não virá esse dinheiro, porque não haverá confiança. E haverá, muito provavelmente, ainda uma oportunidade da inflação continuar crescendo. E se a inflação continuar crescendo, todos nós vamos pagar essa conta. Porque não tem como você ficar imune a um problema como esse. O que falta muito à população brasileira, a todos os cidadãos, é entender que quando o governo deve, quem deve não é o governo, somos todos nós. E nós vamos pagar a conta, de alguma forma. O governo somos nós. Não adianta você dizer que o governo é uma entidade da qual você não faz parte, porque você faz parte. E sempre o cidadão que está nas camadas menores da sociedade, de renda menor, ele sofre um impacto muito maior da tributação, porque a tributação no Brasil é principalmente sobre consumo e não sobre renda. Então, o cidadão que está na faixa mais baixa, ele pensa que não paga imposto, porque às vezes ele não está no imposto de renda, mas ele paga talvez aí 50% da renda quando abastece o carro dele, ele paga 30%, 40% quando compra no comércio, uma confecção, um calçado, paga 70%, 80% quando consome um produto alcoólico, né, uma bebida alcoólica, cerveja, uma outra bebida. Enfim, é ele que vai pagar. Então o que nós precisamos no momento desse do nosso país é que as pessoas parem de pensar em achismos, parem de pensar nesses falsos paradigmas que este ou aquele político, este ou aquela liderança fala para nós, para tentar nos induzir ao erro, e pensar nas coisas simples que nossos pais nos ensinaram, que é, se alguém ganha, alguém perde. Se existe uma conta para ser paga pelo governo, quem vai pagar somos nós. Então, nesse momento,
para pagar essa conta, para acertar isso aí, para botar o Brasil em equilíbrio, ou se economiza, ou se cobra mais impostos, ou se deixa como está e se colhe, continua o Brasil nessa letargia. Essa letargia tem gerado no país uma situação difícil de muita... essa letargia tem gerado no país uma situação de que as vendas estão caindo, a atividade econômica está reduzindo e isso gera desemprego. E isso também é uma forma negativa de se pagar a conta. Porque para quem está empregado tudo bem, mas para quem está desempregado é terrível. Se tiver toda a renda da família desempregada, a família pode estar passando necessidade. E isso ninguém quer, porque isso gera um problema social, um problema econômico para todo mundo. O comércio hoje se lastima porque não consegue vender. Se o comércio não vende, a indústria não tem pedido, não vai produzir. As pessoas vão ser demitidas. Então, se nós, na sociedade, estamos fazendo o nosso sacrifício, é justo sim que o governo também faça um sacrifício. E que ele, fazendo esse contingenciamento, ele se obrigue a cortar na carne muito do que ele está fazendo errado. Principalmente os privilégios que estão na mão de políticos e dos seus apadrinhados no serviço público, que ganham muito, em detrimento daqueles bons e úteis funcionários públicos que não ganham, muitas vezes, o que mereceriam ganhar. Então nós temos um serviço público com um monte de problema, nós não podemos generalizar, porque nós temos o funcionário público útil e que é merecedor de ganhar mais, mas nós temos muita gente nessa máquina que não produz nada e que gera um ônus para a sociedade. E não é justo ter uma pessoa que não tem grande necessidade no serviço público, ganhando aí 3, 4, 5, 10 mil reais, enquanto o patrão, que é sua excelência, o povo, que é quem paga o salário dele, ganha 880. Não é justo, não é correto, não é ético, não é moral. E é por isso que nós, todos os brasileiros, precisamos nos unir para exigir das nossas autoridades que sejam mais eficientes na gestão do dinheiro público. O senhor esteve recentemente nos Estados Unidos, em Washington. Que visão que outros companheiros, outras pessoas que trabalham com o mesmo segmento seu, e que visão que os países envolvidos têm dessa medida que o Brasil tomou, de congelar os seus gastos? Nós tivemos a oportunidade de trocar ideias com representantes do FMI nessa viagem que nós fizemos, e o que nós observamos foram algumas coisas interessantes. A primeira, que eu acho mais importante, é que nós aqui crescemos, eu cresci aqui no meu país, ouvindo pelos nossos políticos, pelas nossas lideranças, dizer que a culpa das nossas mazelas é da FMI. Na verdade, eu descobri que isso é uma desculpa esfarrapada de político que não quer assumir a sua responsabilidade. O FMI não vem em nenhum país, não vai a nenhum país para dizer para o país fazer coisa errada. Ele diz para o país: você está ferrado, você está com problema nas suas contas, o único jeito é você acertar as suas contas, ou arrecada mais ou gasta menos. É óbvio que quando ele diz que a solução é isso, que é a solução que eu daria para qualquer um das pessoas que está nos vendo, que se ele está com um problema financeiro na casa dele, ou ele ganha mais ou gasta menos, é óbvio que isso ninguém gosta de ouvir. E as pessoas aqui no Brasil, durante muitos anos, ficaram dizendo que a culpa dos problemas do Brasil era do FMI. Não é verdade. O FMI diz assim: eu te ajudo, eu te dou o dinheiro, te financio, se você fizer as coisas certas, se você consertar o que está te matando, que é gastar errado ou arrecadar mal ou gastar mal. E nós vimos lá que a visão deles é que o Brasil está com um potencial muito grande, porque lá são técnicos que fazem estudos sobre o mundo. E eles todos acham que o Brasil tem um potencial gigante de crescimento e que o Brasil ainda tem como se recuperar. Então eles dizem isso. Só que ou o Brasil se conserta, né, sozinho, ou vai ter que ir lá buscar dinheiro deles. E se eles forem dar dinheiro, eles vão impor regras restritivas. Nós não precisamos ir lá buscar o dinheiro. Nós não precisamos. Nós podemos consertar aqui, mas nós temos que fazer o que precisa ser feito. Se nós não fizermos, não adianta botar a culpa no FMI igual foi sempre feito, não. Quem faz isso são as pessoas que querem mascarar a realidade.
para nos enganar e continuar administrando mal e dando privilégio para os apadrinhados. Isso eu não estou falando que é só o governo federal. São todas as instâncias, é no legislativo, é no executivo e no judiciário. Nós temos que melhorar muito e todo cidadão precisaria ter o compromisso consigo e com sua família de toda vez que vê alguma coisa errada nesse sentido, botar a boca no trombone, denunciar, porque nós precisamos que essas pessoas se enquadrem na realidade da nossa sociedade. Brevíssimo intervalo, já voltamos com o nosso próximo convidado, o empresário Júnior Sereia, para falar sobre a expectativa do empresariado apucaranense em torno da PEC 241. De volta com o ASEAN News na TV, hoje falando sobre a PEC 241, assunto polêmico, mas é um tema de extrema importância. Quem já nunca ouviu falar de economia agora começa a se debruçar sobre esse assunto, o que isso quer dizer para o nosso dia a dia. Tocando nesse assunto, vamos agora avançar um pouco mais, falar sobre o empresariado apucaranense. O presidente da Associação Comercial de Apucarana, Júnior Sereia, também empresário, vai falar sobre isso. A expectativa dos nossos empresários na cidade sobre os resultados que devem ser produzidos através da PEC 241. A informação é importante e interessante para a cidade. Júnior Sereia, enquanto gestor da Associação Comercial e Industrial de Apucarana, enquanto empresário, o que os empresários desse círculo, que também faz parte do empresariado apucaranense de comércio e também do ramo de serviços e indústria, o que o empresariado vê nesse momento e percebe, respira em torno da PEC 241? Bom, eu vou falar a partir de uma visão, né, que nós temos já construída há algum tempo, como empresário, mas também como participante aí de movimentos em favor do controle dos gastos, né? Participo do Observatório Social desde a sua inauguração. A gente vê que o orçamento público ele não é tratado de forma correta normalmente, né? E isso tem trazido muitos problemas para a sociedade. Nós estamos aqui em uma crise financeira e política sem precedentes por conta desse desmando, por conta desse descontrole. Então eu e algumas pessoas do nosso círculo enxergamos que a partir da limitação do orçamento, a partir do teto do orçamento, nós imaginamos que o governo vai se obrigar a procurar uma produtividade e uma melhor aplicação dos recursos, porque o recurso é limitado. Hoje ele não tem limitação no recurso. A partir do momento que ele sente necessidade, ele faz emissão de debêntures, emissão de títulos e se autofinancia. Porém, esse financiamento hoje também alimenta a taxa de juros, também alimenta a especulação financeira. Por quê? Nós tivemos uma apresentação recente onde a conta de aplicação em saúde e a conta de aplicação em educação ficou menor do que a conta de pagamento de juros, né? Por quê? Porque uma dívida muito alta incide juros também muito altos. Então, somando-se o que se foi gasto com educação e com saúde, não se atingiu o valor gasto com juros da dívida. Então, a partir do momento que o governo tiver o limite, a partir do momento que ele começar a praticar superávites e utilizar desses superávites para a amortização da dívida pública, o pagamento de juros, com certeza, essa conta vai diminuir e o orçamento limitado a um valor, ele pode utilizar esses recursos que hoje são destinados a pagamento de juros para aplicação no campo que for necessário, se for saúde, se for educação, de acordo com cada governo, com cada prioridade. Então nós enxergamos que é uma medida necessária, a politização dela está sendo utilizada aí como medida de caráter político, né? Porém, nós temos que trabalhar hoje e pensar que nós temos que trabalhar a longo prazo. E essa medida a longo prazo, com certeza, irá trazer mais tranquilidade para os mercados e, com certeza, o país vai procurar alcançar caminhos de desenvolvimento. Porque o povo é trabalhador, nós não temos guerras, nós não temos grandes catástrofes. Então, isso vai dar condições do país voltar a um caminho de prosperidade. Temos a certeza que é uma medida acertada
e que vai trazer a tranquilidade para as futuras gerações. Júnior, nós percebemos que movimentos sociais são terminantemente contra, outros querem mudanças e no revés disso nós temos a população que no momento em que deu forças no voto para o governo que aí está, pelo menos essa é a forma que vê se dá uma nuance para a direita e ter essa carta na manga para poder agir, e o governo Temer tem feito isso. Vocês da Associação Comercial e também quanto empresários, seus amigos, percebem que o empresariado também tem essa preocupação em passar para o comerciário, para o industriário, para aquela pessoa que depende do emprego, essa importância desse choque que tem que acontecer nesse momento no Brasil? Eu vejo que nós temos uma dificuldade nessa relação, porque foi se aplicada assim, a divisão de classes muito forte, né? Foi pregado pelo governo anterior nós e eles. E na verdade não existe nós e eles, existe um conjunto de pessoas que formam a sociedade. A partir do momento que nós restabelecemos as confianças necessárias para a sociedade, e derrubar esse nós e eles, e imaginarmos que nós temos um orçamento público à disposição de uma sociedade, dar a transparência, estabelecer mecanismos de controle da aplicação dos gastos, fortalecer as entidades de controle social, com certeza a gente vai melhorar. No sentido de comunicar-se com as pessoas, né, tanto o empresário quanto os funcionários, né, os colaboradores, a gente acredita que está todo mundo sentindo na pele a crise. Então não há sentido a gente tentar converter as pessoas. As pessoas estão vendo, as pessoas estão perdendo seus empregos, mas os empresários estão perdendo as suas empresas. Então é o momento de se somar. O governo que está aí, ele foi legitimado por uma eleição e ele era o vice-presidente desse grupo que aí estava. Foi retirado do poder e tem uma missão de estabelecer aí o governo pelos próximos 2 anos. Essa medida da PEC 241, ela é interessante para se formar um norte, mas daqui a 2 anos nós teremos aí um novo ponto, um novo momento de escolha. A politização dessa PEC, né, a gente vê isso através hoje das ocupações de escola, dos movimentos sociais, eles são um pouco influenciados, né, por essa bandeira da esquerda, que anda muito barulhenta e não tem onde se pegar, porque o discurso da moralidade eles deixaram para trás, porque eles está aí, né, fizeram o que fizeram, vão ser julgados, temos presos, temos investigações em curso, então isso vai acontecer. Então eles, como não têm uma bandeira a se levantar, se levantou contra essa medida, que fica sempre muito fácil de falar, né? Que vai se limitar os gastos da saúde, da educação. Mas se não houver uma limitação e se não houver um enfrentamento nisso, não temos como seguir. Porque é mais ou menos como na nossa empresa, na nossa casa. Se nós temos R$10 para gastar, nós temos que dividir esse dinheiro de forma que atenda todas as necessidades. E não podemos pegar o que falta num banco, numa instituição financeira. Por quê? Porque os juros disso que a gente vai pegar é muito alto. E a conta de juros vem e nós temos que pagar. Então hoje a gente vê que se o governo começar a praticar os superávites primários, utilizar esses superávites para amortização da dívida, a conta de juros diminui e esse dinheiro que vai se disponibilizar no momento em que não tiver que fazer esse pagamento total de juros nessa conta tão alta, com certeza isso vai ficar disponível e aí cabe à sociedade cobrar dos seus deputados, dos seus governantes, a aplicação do recurso em áreas prioritárias, tanto na saúde, na educação, em programas sociais, mas porém utilizando o dinheiro que está disponível e não pegando esse dinheiro nas instituições financeiras e também se financiando aí no mercado nacional, que hoje é uma dívida de mais de 3 trilhões, né, que é uma taxa de juros de 14%, a conta realmente é muito alta e esse dinheiro sai do orçamento. Para o cidadão comum não é muito claro. Por quê? Porque ele não sonha que valor que é 3 trilhões. Ele não sonha o que é 220 bilhões de pagamento de juros. Mas, colocando em palavras simples, é um orçamento que nós temos no nosso dia a dia ampliado para o governo. O governo, se ele gastar somente o que ele arrecada,
com certeza a gente terá uma tranquilidade para as próximas gerações e aí o crescimento econômico realmente será efetivo e a conquista social será permanente. Você falou em dinheiro, falou em recurso financeiro e economia. Já entrando praticamente no final de ano, contratação de pessoal temporário, principalmente para o comércio, e há uma movimentação também de recontratação por parte da indústria. Há um respirar diferente nas bolsas de valores, há dinheiro voltando para o Brasil. Isso deve se refletir nesse final de ano agora também no comércio e nas cidades, principalmente na nossa cidade, Júnior? Sim, nós temos que se motivar. Nós vemos a indústria apucarana, ela é um polo de confecção, ela responde rápido à demanda, né? Nós temos aqui o arranjo produtivo das facções, uma contratação rápida, e isso traz dinheiro para a sociedade, isso traz dinheiro para a comunidade. E a gente vê já um movimento de contratação em virtude do final de ano. As empresas estão com estoques muito baixos, o comércio principalmente, devido à taxa de juros, ninguém consegue ter um estoque permanente em suas empresas porque financiar isso é muito caro com essas taxas que estão hoje no mercado, 2, 2,5%, 3% ao mês. Então, os estoques, principalmente do comércio, estão muito baixos. Eles têm que refazer esse estoque para o final do ano, para atender aí a demanda e, com certeza, como eles estão com estoques muito baixos, isso vai dar um reflexo imediato. A gente acredita na melhora imediata aí do quadro, uma melhora na percepção dos consumidores no sentido de poder fazer algumas compras a prazo e isso põe o comércio para girar, põe a economia para girar, traz tranquilidade e aí a gente volta a restabelecer aí negócios, restabelecer empregos e com certeza nós teremos aí um 2017 com mais tranquilidade para a cidade de Apucarana. Muito obrigado primeiro aos nossos 3 entrevistados, convidados que estiveram conosco explicando sobre a PEC 241, o que o apucaranense pensa sobre esse assunto. Obrigado a você que esteve conosco também pelos nossos canais no YouTube e você que nos acompanha também pela TV Mais Canal 15. Nos vemos no próximo encontro.